O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Estamos estudando sobre a prática da mediunidade. E na videoaula de hoje, nós veremos como Judas, Ivone Pereira e Paulo de Tarso tomaram o jugo de Jesus e tornaram-se aprendizes do Mestre. Nós estamos vendo um caminho de aperfeiçoamento interior. Hoje nós estamos na nossa quinta aula desse caminho, em que nós estamos estudando uma passagem do Evangelho de Jesus, anotada por Mateus, no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, quando Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve." Nós estamos vendo que esses versículos, eles demonstram 6 etapas do chamado autoencontro amoroso, que é fundamental para que o médium possa modelar Jesus, tornando-o verdadeiramente o caminho da verdade e da vida, o mestre que nos conduz a Deus. Nós já vimos a primeira etapa, que é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Vimos também a segunda etapa, após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Terceira etapa, que nós continuaremos na aula de hoje, iniciamos na semana passada. Tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. Quarta etapa, tornar-se efetivamente um aprendiz do Mestre, amoroso, brando e humilde de coração. Quinta etapa, encontrar a serenidade e harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. Sexta etapa, tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. Então, com nós vamos, na noite de hoje, dar continuidade à terceira etapa, quando Jesus nos convida: tomai sobre vós o meu jugo. Então vimos que o jugo de Jesus é exatamente a lei de amor, justiça e caridade. Tomar essa lei como diretriz de vida para poder aprender com Jesus.
Vamos recordar qual é o significado dessa lei. Vamos lembrar, nós vimos em detalhes essa lei na nossa aula passada. A lei de amor nos convida a quê? O maior mandamento que Jesus nos ensinou, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei de amor. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar e aceitar, cumprir as leis divinas naturais. Esse é o amor a Deus. Porque Deus é o Criador, a causa primária de todas as coisas. Ele não precisa do nosso amor. Quem é que precisa do amor, de amar a Deus? Nós que precisamos do amor. Então, amar a Deus é amar as suas leis, que já estão presentes onde? Na nossa consciência. Amar essas leis para poder cumpri-las de uma forma voluntária, como filho que ama e é amado. Então, esse é o compromisso maior nosso. O A faz um comentário. O sinal que nós teríamos para saber se nós estamos amando a Deus seria esse amor às suas leis, para cumpri-las, as leis que nós já trazemos na nossa consciência, para que possamos cumpri-la como um filho que ama e é amado, cumpre. É exatamente isso. As leis divinas, elas não são uma obrigação para nós. Deus não nos obriga a praticar as leis que Ele criou. Porque se Ele nos obrigasse, o que aconteceria? Teríamos um Deus impositivo. Um Deus impositivo, um Deus tirânico. Jesus nos ensinou que Deus é amor. Como que o amor pode ser imposto? É um convite. Todas as leis divinas estão presentes na nossa consciência. Nós temos como convite, só que aquele convite que nós vimos no curso passado, o convite de convocação, que Jesus o tempo todo fala. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Então esse verbo tomai no imperativo significa um convite de convocação. Nós somos convocados pela nossa própria consciência e por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz a Deus, a seguir esse jugo. Tomar a lei de amor, justiça e caridade como uma diretriz em nossas vidas. Quando nós compreendemos o significado do amor a Deus, que não é idolatria, a grande maioria das pessoas ainda entendem o amar a Deus como uma idolatria. E normalmente, ainda com poucas exceções, a idolatria é um velhinho que fica lá num céu hipotético, distante de nós, que pune algumas pessoas que ele não gosta e que beneficia outras. Essa visão bem antropomórfica ainda, que grande parte da humanidade ainda tem de Deus, e cria uma idolatria com esse ser antropomórfico que nunca existiu. Jesus nos ensina que Ele é o Pai nosso que está nos céus, inclusive usa o verbo no plural, significando o quê? Que Ele não é um homem. A palavra Pai, porque numa sociedade patriarcal, Jesus, se chamasse de mãe nossa, haveria uma dificuldade de entender uma mãe. Mas Deus não é pai nem mãe, Ele é o grande gerador, é a grande causa, é uma energia que está nos céus. Então Jesus
nos convida a entender um Deus cósmico. Como que nós vamos amar essa grande luz, como nós vimos na nossa aula passada? É nos doando em amor. Não numa idolatria, mas num processo de trazer as suas leis em espírito e verdade para dentro das nossas vidas. Ao trazermos as suas leis para dentro das nossas vidas, o que nós estamos fazendo? Amando a nós mesmos, não é? Isso que é o amar a si mesmo, trazer as leis divinas em espírito e verdade para dentro dos nossos corações e cumpri-las, porque essas leis foram criadas para quê? Aí começa a lei de justiça. Foram criadas para quê? Para nos tornar plenamente felizes. Todas elas, sem exceção, existem para que nós nos tornemos plenamente felizes. Então, quando nós amamos a Deus pelo cumprimento das suas leis, porque as amamos como filhos do coração de Deus, o que vai acontecer? Nós fazemos nesse movimento o exercício de amor a nós mesmos. O amor ao próximo, o que vai ser? Consequência desse movimento todo. Porque uma pessoa que ama as leis divinas presentes na própria consciência, como filho bem amado do Criador, que está no coração de Deus, simbolicamente falando, tem espaço para o movimento egoístico e egocêntrico? Quando nós entendemos as leis divinas dessa maneira, entendemos, compreendemos e sentimos no coração, aí a lei de caridade se faz com muita naturalidade, porque nós usufruímos do direito a sermos felizes pelo amor às leis divinas e cumprimento delas. Ao mesmo tempo, o dever de ser feliz, para que nós façamos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. O que tem a mediunidade a ver com tudo isso? A mediunidade é um grande exercício para isso, para que nós possamos exercitar o amor às leis divinas, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo como a nós mesmos. A mediunidade é um instrumento, é uma ferramenta que nós vamos usar bem ou não, porque ela é um instrumento, como todo instrumento, é neutro. Se tomarmos o jugo de Jesus em nossas mãos, nós vamos usar bem. Se não fizermos isso, não usaremos bem. A mediunidade, então, é um convite terapêutico ao processo de autoiluminação. Nós somos convidados a esse movimento autoiluminador, trazendo as leis divinas da nossa consciência para o nosso coração, nesse movimento de amá-las para poder cumpri-las com naturalidade, com suavidade, com leveza, porque essa é a proposta divina, essa proposta que Jesus ensina nesses 3 versículos, tão profundo que nós já temos mais de mês estudando esses 3 versículos. Vamos ver agora que na aula passada nós desdobramos naquela história vivida por Francisco e o processo da autodoação em perfeita alegria. E agora vamos ver Paulo de Tarso
Judas Iscariotes, Joana Dark e Ivone Pereira nesse processo de entrega ao jugo de Jesus. Então, Paulo de Tarso toma o jugo de Jesus, que é a lei de amor e justiça e caridade, e se torna um aprendiz do Mestre. É o convite que todos nós estamos tendo. Tomar o jugo de Jesus, fazendo esforços para praticar a lei de amor, justiça e caridade em nossas vidas, como aprendizes do Mestre. Nós vamos estudar um texto do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel. É uma mensagem intitulada Médium Inesquecível, em que Emmanuel faz uma síntese da vida de Paulo nessa mensagem. Uma mensagem muito bonita, que ele faz uma síntese. Na verdade, é uma síntese do livro Paulo Estevam, que nós estamos estudando alguns trechos, mas na noite de hoje nós vamos estudar esse texto do livro Seara dos Médiuns. Emmanuel diz: estudando mediunidade em ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava, injuriava todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vamos refletir essa primeira parte da mensagem de Emmanuel. Nesse primeiro momento, o que está acontecendo com Paulo de Tarso? Nessa época ainda Saulo de Tarso. De obsessão. O que é obsessão? Interferência espiritual. Agora, os espíritos interferem em quem? Basicamente, mais intensamente, melhor dizendo. Em quem, no geral, em quem se sintoniza com eles. Mas como nós estamos trabalhando a mediunidade, podemos aventar que o médium potencialmente é um candidato à obsessão? Potencialmente, não é? Por quê? Se todos nós somos médiuns, como diz o livro dos médiuns, isso é real. Então, se todos somos médiuns, todos somos possíveis de ter influência dos espíritos, sejam bons, sejam maus, ou ainda imperfeitos. Só que existem aqueles mais ostensivos e os menos ostensivos. Paulo de Tarso, nessa época Saulo, ele já era médium? Podemos aventar isso? Sim. Ele já era médium, só que de que forma? Subconsciente. Ele não tinha consciência da sua mediunidade, porque no farisaísmo não era uma prática usual a mediunidade, como era entre os cristãos, chamada na época de profetismo. Saulo não tinha como desabrochar a mediunidade ostensivamente falando, mas a mediunidade já estava ali. O que ele estava seguindo nesse momento da sua vida? Ele seguia a lei de amor, justiça e caridade? Essa lei
foi inventada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos? Não. É uma lei universal de todo sempre. Em vez de praticar o amor, o que Saulo praticava? O desamor profundo com ele mesmo e principalmente com os primeiros cristãos. Em vez de praticar a lei de caridade, ele torturava as pessoas. E aí, o que acontece com ele? Ele se torna uma pessoa feliz? Ele se torna profundamente amargo. Nós já vimos a passagem no livro Paulo Estevão que descreve toda a amargura que ele sentia, toda a aridez que ele sentia. Isso é lei de justiça? Não é lei de justiça? Eu recebo aquilo que eu planto. A lei de causa e efeito é uma lei submetida à lei de justiça. A lei de justiça é maior do que a de causa e efeito, mas ela está intimamente ligada. É justo que eu receba aquilo que eu planto? As expiações, elas são consequências disso. Se eu planto espinhos, eu vou colher espinhos. Então nós podemos aventar que Saulo estava passando por um processo de uma profunda obsessão, passível de acontecer com qualquer um de nós. Não é passível? Nós vamos ver em detalhes isso mais para frente, mas é passível de qualquer um de nós de entrar num processo assim. E aí Jesus se compadece dele e vem ao encontro dele na estrada de Damasco. E aí Emmanuel fala: desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. O que desabrochou naquele momento na estrada de Damasco que nós já estudamos? Ela saiu do processo subconsciente e veio para a consciência. Quando em pleno meio-dia Jesus aparece na estrada de Damasco para ele, para conversar com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós vimos todo o diálogo já na segunda aula. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Então o que acontece com ele? Ele que estava numa mediunidade torturada, num processo de fascinação enorme, a ponto de não enxergar nada na sua frente, cego do ponto de vista espiritual, reconhece os enganos em que ele estava vivendo. Ele havia se equivocado. Reconhece naquele momento que Jesus é o Salvador, é o Messias, que Isaías já cantava. E aí Emmanuel vem colocando uma série de decisões que Saulo toma. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Nesta frase tem uma lição muito importante para nós. A lamentação significa o quê? Algo produtivo ou algo improdutivo? Profundamente improdutivo. Lamentação não serve para nada. Muitas vezes nós ficamos em lamentações para permanecermos numa atitude desculpista. Ah, quem sou eu? Ah, eu não tenho condições. Ah, mas é muito para mim. Ah, quem sou eu para me comparar com Paulo de Tarso? Nós ficamos lamentando as nossas deficiências, em vez de seguir avante sem perder tempo com isso.
porque é jogar tempo e depois a gente lamenta ter jogado tempo fora e ficamos num círculo vicioso de lamentações. Nós somos convidados com esse grande exemplo de Paulo a não perder tempo com as lamentações. Não sucumbe desesperado. Quando Francisco canta na sua oração cósmica, onde houver desespero, que eu leve a esperança. O que é o desespero? Uma pessoa desesperada, o que ela busca? Não há esperança, não há uma luz no fim do túnel, não há nada além daquele momento de desespero. A pessoa fica num movimento profundo de sofrimento e curtindo aquele sofrimento, de desesperança, de desespero. Foi o que aconteceu com quem? Com Judas. Judas entrou em desespero e suicidou-se. Nós vimos em detalhes o que aconteceu com ele. Paulo não entrou em desespero, reconheceu sim as falhas, mas em momento algum ele entrou em desespero ou desesperança pelas falhas cometidas. É um grande exemplo para nós. Não se confia à volúpia da autocondenação. Outra frase que merece a nossa reflexão. Então ele não entra em desespero, ele não entra em lamentações e não se condena pelo erro. O que ele faz? Assume a responsabilidade pelo erro, pelos erros praticados. Ele assume a responsabilidade. Há uma grande diferença nessa questão. Nós temos 3 movimentos em relação a isso, em relação aos erros que praticamos. A autocondenação, a autojustificativa, que são 2 atitudes extremistas, e a autorresponsabilidade, que é o equilíbrio. Quem toma o jugo de Jesus jamais assume postura de autocondenação, nem de autojustificativa. Autocondenação, eu não posso errar. Onde já se viu, eu tenho que ser perfeito. E quando comete uma imperfeição que seja, se julga, se condena e se pune. Na passagem da mulher adúltera, o que Jesus ensina? Havia uma multidão pronto para julgar, condenar e punir aquela mulher, matando-a a pedradas. E aí, Jesus começa a escrever na areia, segundo Amélia Rodrigues. Chegava um, olhava na areia, o que ele via? Os próprios erros que Jesus escrevia na areia e apagava. Escrevia de um, aí foi saindo, um por um, aqueles que estavam ali, a começar dos mais velhos, diz o texto evangélico. Os mais velhos por quê? Eles tinham mais erros, mais pecados. Atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Então foram saindo, todos saíram, um a um, até que ficou apenas a mulher e Jesus. Alguém se lembra do que ele disse a ela? Mulher, onde estão aqueles que queriam lhe condenar? Alguém lhe condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vás e não tornes a pecar.
Se o mestre não condena, quem somos nós para nos autocondenar? Maiores do que o mestre? Queremos ser, né? Porque nós nos arvoramos de pseudo-mestres, nós queremos ser mais do que o mestre. O mestre não condena, e o pseudo-mestre quer se condenar. E condena os outros também, né? Porque todo aquele que se condena é o primeiro a condenar o outro. Podemos ficar nesse movimento de condenação? Podemos, mas não nos convém. Podemos ter o movimento da autojustificativa, entrar no movimento desculpista em relação à vida? Podemos também. Saulo dá o grande exemplo. Nem se condena, nem justifica. Ah, eu estava com a cabeça no outro lugar, Senhor, por isso que eu fiz isso. Em momento algum ele se lamenta, em momento algum ele se justifica em relação àquilo que havia feito. Assume a responsabilidade. A justificativa é o desculpismo. A autocondenação é o culpismo. Muitas vezes nós oscilamos entre o culpismo e o desculpismo. O culpismo é o culto à culpa. Culpar-nos, nos julgando, condenando e punindo. O desculpismo é o movimento de se justificar em relação aos erros, assumindo uma postura irresponsável em relação a eles, como se fosse possível fugir de si mesmo. E a pessoa entra num processo de alienação, de fuga da realidade. Nenhum dos dois movimentos nos gera realmente benefícios. Nenhum dos dois nós estamos cumprindo a lei de amor, justiça e caridade. Somente com o movimento responsável. De quem? Quem é que tem o movimento responsável? Aquele que é o pseudo-mestre? O negligente que se justifica? Ou o aprendiz que assume a incipiência e vai em busca do aprimoramento? Então, é a postura do aprendiz. O aprendiz de Jesus. Tomar o jugo de Jesus é para que nós entremos no movimento que nós vamos ver na nossa próxima aula, que é assumir realmente a condição de aprendiz do Mestre. Só é possível se nós tomarmos o jugo dele, a lei de amor, justiça e caridade, para podermos aprender. E isso é a postura autoconsciente daquele que nem se condena, nem se justifica. Assume a responsabilidade pelos acertos e pelos erros. Quando acerta, ótimo, se rejubila, segue em frente. Conquista aprendizado. Quando erra, assume a responsabilidade, reflete sobre o erro para poder aprender com ele e se rejubila com aprendizado. Conquista aprendizado. Podemos ter as nossas conquistas, êxito e aprendizado. Até aquele momento da vida de Saulo, ele errou muito. Nesse momento que ele encontra com Jesus, ele decide pelo acerto. Nós vamos ver na nossa próxima aula que muita gente vê esse momento da vida de Paulo como uma coisa mágica, que transformou Paulo numa pessoa perfeita, e que foi muito fácil. Jesus apareceu para ele e de uma forma mágica a vida dele mudou. Não é bem assim. Nós vamos ver detalhes do Paulo Estevão em que ele todo o esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Por que ele faz isso? Porque ele assume a condição do aprendiz. Nem se condena, nem se justifica. Assume esse compromisso.
não foge à luta pela renovação íntima. Esse movimento de se renovar sempre, de se sentir aprendiz, se renovando sempre, com as oportunidades de aprendizado que ele passou a ter. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Olha que interessante esse parágrafo. Depois que ele se converte ao amor de Jesus, quem conhece a história, ele vai para o deserto, fica 3 anos no deserto em meditação profunda, e depois retorna e vai para Jerusalém, e lá ele busca a casa do caminho, e não é recebido. Na primeira vez que ele vai, ele não é recebido. E aí Emmanuel faz esse comentário: ele não se sente fracassado por isso. O que ele faz? Compreende. Existem fracassos, gente? Para quem toma o jugo de Jesus não existe fracasso. O que existe? Aprendizado, experiências de aprendizado. Se nós vermos sempre qualquer revés na nossa vida como uma experiência de aprendizado, haverá fracassos na nossa vida? Não haverá. Nós estaremos sempre num processo de aprender. Então não há espaço para fracasso. Exatamente isso que Saulo faz, Paulo faz. Não vê a experiência como um fracasso, mas como uma experiência de aprendizado, até a não recepção de imediato na casa do caminho. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Novamente a questão: não se condena, não entra no remorso vazio. O remorso o que é? Revivendo o erro e lamentando ter praticado o erro. Aquela ação é uma exacerbação da lamentação. Eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito. Existem pessoas que passam horas, dias a fio, ou às vezes meses, anos nesse movimento. Pratica uma ação e entra num remorso intenso. Eu não devia ter feito, eu não devia ter feito. Foi o que aconteceu com Judas. Ele não entra no arrependimento, ele entra diretamente no remorso intenso. Eu não devia ter feito, e foge, tenta fugir da vida pelo suicídio. Ele que conhecia toda a realidade da vida junto com Jesus. Então esse remorso, ele é profundamente vazio em si mesmo. Por quê que ele é vazio em si mesmo? O que ele nega? A condição de filho de Deus, aprendiz da vida. Então, em outras palavras, ele nega o quê? A lei de amor, justiça e caridade. Vai dar certo se a gente negar a lei de amor, justiça e caridade? Alguma coisa vai dar certo na nossa vida? Não vai. Não gera um fracasso, porque cedo ou tarde o espírito que entra em remorso, ele vai se cansar do sofrimento que esse movimento gera. Como a lei de causa e efeito é uma lei para nos proteger de nós mesmos, quando ele cansa de sofrer, aí ele se lembra que ele é um aprendiz e faz todo o caminho que já deveria ter feito. Por isso que Emmanuel fala, a lamentação é uma perda de tempo. E o remorso, que é uma exacerbação da lamentação, é uma perda de tempo maior, mais intensa ainda. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. O sacro ofício
palavra sacrifício, hoje em dia, ela tem uma conotação um pouco pesada. É aquela coisa árdua, desesperadora, que a gente tem que fazer para fazer o bem. Mas originalmente, sacrifício vem de sacro ofício. Esse ofício sagrado da doação em perfeita alegria que nós vimos na nossa aula passada. Essa doação de si mesmo. Paulo, então, ele se doa totalmente, em perfeita alegria, na viagem da própria renovação. O tempo todo trabalhando na própria renovação. Mas insulado no deserto, ele ficou só 3 anos no deserto, para meditar e fazer a viagem interior. E depois ele vai fazer essa viagem da própria renovação, de que forma? Praticando a lei de amor, justiça e caridade. O amor a Deus sobre todas as coisas, o amor a si mesmo, o amor ao próximo como a si mesmo e o fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a ele, que é a lei de caridade. Então ele ressignifica toda aquela fase primeira da sua vida que ele não cumpria a lei de amor, justiça e caridade. Não é o que todos nós somos convidados a fazer? Não é o que fez Ivone Pereira? Não é o que fez também o Judas, que nós estamos comentando, que ele, diferente de Paulo, nesse momento, Judas enveredou pelo remorso, mas depois se renovou também. Todos nós somos convidados a fazer essa viagem da própria renovação. E o que tem a mediunidade a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Por quê? É um grande instrumento de renovação. O grande exemplo moderno dessa renovação é da Ivone Pereira, que nós estamos estudando, e nós vamos ver alguns detalhes mais da vida dela hoje. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Então não é aquele que, e agora? Agora eu vou precisar de que alguém me ajude a me reerguer. Ele próprio se torna o esteio dele mesmo e passa a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma. No entanto, não esmorece na luta. Nós vamos ver em maiores detalhes isso na próxima aula. Mas essas dificuldades que Paulo teve de iluminação da própria alma, dificuldades que todos nós trazemos também, com a diferença, muitas vezes, e que nós esmorecemos na luta. Ele não esmoreceu em momento algum. Muitas vezes nós temos dificuldades grandes, mas nós não fazemos esforços continuados, pacientes e perseverantes, como ele fez. É o grande exemplo daquele que faz esforços continuados, pacientes e perseverantes até a renovação completa. Então, o Afra faz um comentário muito interessante, que muitas vezes nós temos a ilusão de que Saulo se iluminou na estrada de Damasco. É pura ilusão, porque é um movimento, do ponto de vista psicológico, essa ideia que nós temos é a ideia do menor esforço, dessa lei que a gente quer criar e para Deus promulgar e sancionar a lei. Alguns não é nem menor, é o nenhum esforço. Como se acontecimentos miraculosos acontecessem e pronto, a pessoa está iluminada e não precisa fazer mais nada.
Então, essa ilusão que nós temos com relação a Saulo, nós trazemos para nossas vidas muitas vezes. Principalmente os médiuns que lidam com, às vezes, contato com os espíritos superiores. Naquele contato, muitas vezes, entramos naquela força, daquela energia do contato. E aí nós somos convidados a ir para o dia a dia. E no dia a dia a gente vai esmorecendo. Às vezes nós temos um encontro, um congresso, uma atividade que nós sentimos o apoio dos benfeitores espirituais. E aí nós falamos, não, agora eu vou fazer, eu vou realizar ações, eu vou trabalhar com mais afinco. No primeiro mês vai arrefecendo, e a continuidade, a perseverança naquele movimento vai se diluindo até o próximo encontro e o próximo. Será que nós fomos convocados a isso? Não. Por isso a necessidade desses esforços para a autoiluminação, que não acontece num átimo de segundo, mas durante todo um movimento que dura uma existência ou mais. Na verdade, são várias existências. Saulo teve essa experiência, encontrou com Jesus, transforma-se em Paulo e dá a vida toda dele. Nós somos convidados a fazer o mesmo. Mas aí, quem sou eu? É a atitude desculpista. Quem sou eu para me comparar com Paulo, com Joana d'Arc, com Ivone Pereira? Não é comparativo o processo. É de utilizar como modelos. O grande modelo é Jesus. Mas nós podemos ter modelos próximos de nós, que servem para que nós nos inspiremos na conduta deles e façamos também. Se é possível para eles, por que não é possível para nós? A questão é isso que o Emmanuel fala aqui. Não esmorecer no movimento interior de transformação, fazendo realmente aquilo que é para ser feito. Esforços continuados, pacientes e perseverantes. Foi isso que Saulo fez, foi isso que Judas fez depois que despertou, a partir do momento que Jesus o reergue lá nas trevas. Foi isso que Ivone Pereira fez, depois que desperta para a realidade da vida o que ela estava fazendo com a vida dela. Tudo isso nós podemos fazer o mesmo. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade. Mas em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Já foi o tempo em que nós éramos açoitados e presos. Hoje, só às vezes a nossa honra que é açoitada pelos caluniadores de plantão, que existem muitos que invejam aqueles que estão seguindo uma tarefa com Jesus. Mas, perto daquilo que os primeiros cristãos passaram, não é nada. Porque eles, como Paulo, né, foi várias vezes apedrejado e preso, mas nunca titubeou. E outras vezes, como ele fala aqui, foi elogiado a ponto de ser confundido com Mercúrio, que era um deus, e não se envaidece em momento algum.
ele é saudado por um espírito pseudo-sábio como servo do Pai Altíssimo, e não se envaidece também. Nós vamos ver no próximo curso sobre mediunidade essa passagem muito interessante. Então são processos que todos nós podemos passar, como não na mesma intensidade que Paulo passou, mas que somos convidados em qualquer revés, ver aquele revés como uma oportunidade de crescimento interior. Não se sente todavia esmagado pela flagelação ou confundido com o êxito. É o que nós somos convidados, nem nos sentir menores, nem nos sentir maiores. Essas passagens que Emmanuel fala aqui foram, na verdade, confusões que aconteceram na vida de Paulo. Agora, existe uma passagem belíssima no Paulo Estevão, em que Paulo é preso, é levado para Roma preso, em que os cristãos das igrejas próximas ali de Cesareia vão até ele, até Tiago, que já estava velhinho, sai da igreja do caminho, né, da casa do caminho, e vai até Cesareia. E as pessoas jogam flores, né? Várias pessoas se acercam de Paulo, beijam-lhe as mãos. Ali sim foi um carinho genuíno, um reconhecimento genuíno. Nós vamos estudar essa passagem que é belíssima na nossa última aula sobre a mediunidade com Jesus. Mas adiantando um pouquinho, porque Emmanuel fala dessa questão do êxito. Quando Lucas diz que iria registrar aquela passagem no Novo Testamento, no Ato dos Apóstolos, Paulo diz para ele que, hipótese alguma, ele registrasse. Porque não era a ele, Paulo, que as pessoas estavam se referindo. Era o Cristo que elas viam nele. Mas nós vamos estudar em detalhe a passagem, que é muito bonita. Tolera assaltos e elogios como pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Então ele tinha plena consciência do passado delituoso. E todo e qualquer elogio ele transferia para Jesus. O que o médium de hoje é convidado? Não é a mesma coisa? Ele é dono do conteúdo que ele é intermediário, dos atendimentos que ele é intermediário? Não. Ele é dono da entrega dele ao trabalho, como nós vimos na nossa aula passada. Então, se ele recebe um elogio, não é a ele, é a Jesus que as pessoas veem nele. É isso que Paulo fazia sempre. Ele sempre levava a Jesus qualquer elogio, porque ele sabia que ele estava resgatando débitos, não estava adquirindo créditos. Equivoca-se aquele que diz ser quem não é, tanto quanto aquele que não diz ser quem é. Tá? Aquele que ilude o outro dizendo que ele é maior do que ele é, nas nossas palavras. Tanto quanto aquele que não fala aquilo que é. Paulo casa perfeitamente com essa frase de Joana. Porque ele tinha plena convicção de quem ele era e plena convicção de quem ele não era. Então ele tinha plena convicção, ele não fazia isso por falsa modéstia, que não era ele que as pessoas estavam vendo, era Jesus através dele. Todo aquele agradecimento no porto de Cesareia não foi a ele, Paulo, foi a Jesus que as pessoas viam nele. Esse é um ensinamento fundamental para os médios, principalmente em nossos dias. Porque o que tem
feito a queda de muitos médiuns é se vangloriar pela mediunidade que tem. Nós vamos ver na mediunidade e obsessão vários casos de mediunidade fracassada que aborda exatamente essa deficiência. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que obriga a viver em provação permanente. Que espinho na carne era esse de Paulo? Todo o passado delituoso dele, era o espinho na carne. Por isso ele tinha essa ideia de que ele não estava adquirindo créditos, mas sim resgatando débitos. Era o pagador correto dos próprios débitos, que ele chamava do espinho na carne. Enquanto o corpo lhe permite dar testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Ele dá a vida fazendo isso, ressignificando a ignorância, a superstição, a maldade, o orgulho, a tentação e a vaidade. Tanto nele, quanto auxiliando outras pessoas a fazer o mesmo. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Nada disso ele usou. Ele teve uma vez a oportunidade, foi oferecido para ele ser liberto da prisão, ainda em Cesareia, através da corrupção. Ele nem quis tocar no assunto, na possibilidade dele. Ele e o tear que o ajudava a sustentar-se ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados, de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Belíssimo esse último parágrafo do texto de Emmanuel. Ele e o tear. Paulo foi o primeiro exemplo, talvez o maior exemplo, daquele que o tempo todo se sustentava e nunca ele usufruiu dos recursos das igrejas cristãs que ele fundava. Sempre com o tear, se sustentando e sustentando muitas vezes a própria igreja com os recursos que ele adquiria com o tear. E nesse movimento ele estava o tempo todo trabalhando, como diz Emmanuel aqui, na própria orientação de si mesmo e auxiliando outras pessoas a se orientarem pelo jugo de Jesus. Esse é o grande jugo que todos nós somos convidados a desenvolver. O Afo faz um comentário que ele evolucionou essa situação. Por quê que ele evolucionou? Porque ele vem do farisaísmo. O doutor da lei, ele era muito bem pago quando era doutor da lei para interpretar a lei. Então era um hábito corrente o profissionalismo para se cuidar das questões sagradas, religiosas. E de uma certa forma, já no início do cristianismo, havia essa tendência, porque era um hábito corrente do profissionalismo religioso. Não do cristianismo, porque Jesus nunca fez isso, mas do próprio judaísmo, onde o cristianismo nasce. E Paulo fez realmente um processo evolutivo nessa ideia de sustento próprio, né? E que no movimento espírita hoje nós resgatamos
porque não há sacerdócio organizado. Hoje, no cristianismo moderno, só dentro dos centros espíritas não há sacerdócio organizado pago. Todas as demais igrejas cristãs de várias denominações são todos profissionais que cuidam. Então é o grande exemplo lá do primeiro século que nós trazemos para o nosso movimento espírita hoje e que é fundamental que nós mantenhamos. Todo mundo trabalha para se sustentar e as atividades espíritas são todas de doação. O Afro também faz um comentário em relação aos pagamentos subliminares, subreptícios, que é a indústria dos presentes. Nós vamos ver também no Mediunidade e Obsessão, no final de novembro, que é uma das formas com que os médiuns hoje caem em armadilhas e jogam oportunidades imensas de renovação, porque há uma tendência do leigo, das pessoas de um modo geral, de endeusarem os médiuns. E aí, por endeusarem os médiuns, fazem oferendas aos médiuns. De que forma? De presentes. Chico Xavier e Divaldo Franco foram os grandes exemplos de médiuns que Chico nunca aceitou um lápis que davam para ele. Divaldo Franco é a mesma coisa, nada ele aceita. Ele aceita na hora sim, porque para a pessoa não ficar descontente, não achar que é uma afronta. Mas logo em seguida, ele passa adiante. Se não for em seguida, um pouco mais adiante. Porque ele tem plena consciência que ele não ganha esse presente por causa dele, mas por causa da mediunidade que ele tem. Então não é dele. Porque se ele fosse um cidadão comum, não médium, ele ganharia esse presente? Não ganharia. Ganha porque é médium. E como é Jesus que deve receber todos os benefícios, e o benefício material Jesus não precisa, né? É a oferta em amor, em verdade, da própria doação. Vejamos agora algumas passagens de Judas e de Joana d'Arc, reencarnação de Judas no século XV, quando Judas resolve por tomar definitivamente o jugo de Jesus, porque quando ele foi apóstolo, ele não tomou o jugo de Jesus. Ele não queria a diretriz de Jesus porque ele achava que Jesus era muito fraco. Nós vimos o texto lá do livro Boa Nova que nós estudamos na nossa segunda aula. Quando ele é resgatado depois do suicídio por Jesus, aí sim ele toma o jugo de Jesus, a lei de amor, justiça e caridade, e se torna um aprendiz do Mestre. Temos no livro Crônicas do Além-Túmulo aquele diálogo de Humberto de Campos com Judas, quando ele diz: sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado, vítima da felonia e da traição. Deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Aqui ele faz uma referência à vida dele como Joana d'Arc. Então, depois de ser resgatado por Jesus, aqui Judas fala que ele teve várias existências no início do cristianismo. E lá, nessas experiências, ele sofre perseguições, como ele diz, ele sofre horrores das perseguições infligidas aos cristãos. Nisso ele inicia o processo de expiação dos seus débitos, que culmina na vida como Joana d'Arc. Vejamos agora algumas passagens da vida de Joana d'Arc, reencarnação na qual Judas se redimiu perante a sua consciência, como ele diz. Nós vamos estudar
um livro de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, psicografia de Hermance Dufour, aquela médium que foi uma das auxiliares de Kardec na recepção das obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos. A médium francesa, muito conhecida no movimento espírita. Certo dia, eu com 13 anos, sentada sob um carvalho no jardim de meu pai, quando ouvi uma voz que me chamava. Não vendo ninguém, pensei ter sido alvo de uma brincadeira de minha imaginação. A mesma voz se fez ouvir alguns segundos depois. Vi então São Miguel em uma nuvem cintilante, acompanhado pelos anjos do céu. Ele me disse para rezar e esperar que Deus libertaria a França e que brevemente uma jovem, da qual não me disse o nome, seria o instrumento de que ele se serviria para expulsar os ingleses e recolocar a França sob a autoridade de seus legítimos reis. Essa foi a primeira manifestação mediúnica de Joana d'Arc, já aos 13 anos. Essa visão que ela chamava de São Miguel, que é um espírito elevado, e depois apareceram dois espíritos que davam o nome de Santa Margarida e Santa Catarina. Cerca de um mês depois, eu revi o arcanjo e seus anjos. Ele deu bons conselhos e me disse outras coisas sobre a situação de França. Suas visitas se tornaram bastante frequentes. Um dia me disse que eu logo veria Santa Catarina e Santa Margarida. Filha de Deus, acrescentou ele, segue os conselhos delas e faça o que te disserem. Elas vão ser enviadas pelo Rei dos Céus para te conduzir e te dirigir. Obedece a elas em tudo. Santa Catarina e Santa Margarida. Segundo alguns historiadores, essas santas nunca existiram. Na verdade, eram os espíritos superiores da França que tomavam a forma, porque imaginemos na Idade Média, o catolicismo era a religião oficial que não tinha outra possibilidade. E era preciso que as manifestações mediúnicas utilizassem dos recursos da época. Então esses espíritos tomavam a forma desse chamado arcanjo Miguel e das santas Catarina e Margarida, para melhor estabelecer a ligação fluídica energética com a médium. Em seguida vi junto a ele duas jovens de uma beleza radiante. Estavam vestidas de forma magnífica. Traziam sobre a cabeça coroas douradas, ornadas de pedras brilhantes. Ajoelhei-me e beijei os seus pés. Uma delas me disse que se chamava Catarina e a outra Margarida. Repetiram-me o que São Miguel me havia dito sobre a França e desapareceram. São Miguel, os anjos e elas raramente me apareciam, mas frequentemente eu ouvia suas vozes, acompanhadas por uma grande claridade. Os espíritos não se chamavam de Santa Catarina ou Santa Margarida. Quem a chamava assim era a própria Joana d'Arc, pela educação católica intensa que ela recebeu. Certo dia as vozes me disseram: Joana, vai te encontrar com o senhor de Braudecourt, comandante de nobres, para seres conduzida ao rei, que te dará por sua vez os cavaleiros necessários para levantar o cerco de Orleans. Em seguida tu conduzirás o rei a Reims, para que seja feita a sua sagração. Encontrarás em Sainte-Catherine de Fierbois, no túmulo de um valente cavaleiro, atrás do altar-mor, uma espada, em cuja lâmina há 5 cruzes. Nós te revelamos o que acabamos de dizer, e o que te dissemos antes, por ordem de Deus e de São Luís,
protetor de França. Quando nós estudamos a vida de Joana d'Arc e vemos essa fala aqui, já aconteceu próximo aos seus 17 anos, 17 para 18 anos, alguns anos depois daquelas primeiras manifestações. Nós vemos a docilidade desse espírito. O espírito chegou para ela, imaginemos, no século XV, uma jovem de 17 anos recebe uma ordem espiritual, de espíritos superiores, para ir até tal localidade, para sagrar o rei, expulsando os ingleses de uma vasta região da França. E ela assume o compromisso e vai intimorata. O que levou Joana d'Arc a fazer isso? Senão uma profunda convicção, né? E o profundo amparo espiritual também, porque imagina, uma jovem camponesa, de repente, não, agora eu vou libertar a França, e sai lá e lidera um grupo de soldados enorme e consegue tudo aquilo que ela havia prometido, que os espíritos haviam prometido, ela consegue, né? Nós vamos ver alguns detalhes mais na nossa próxima aula. Aí o benfeitor aqui ele fala que foi por ordem de São Luís. E aí nós refletimos, a França até aquele momento não havia uma unidade nacional. E toda e qualquer programação espiritual envolve todo um planejamento. O que aconteceu na França no século XIX? A doutrina espírita. Se a França não tivesse a unidade nacional construída no século XV, poderíamos aventar a possibilidade de grandes dificuldades para que Allan Kardec pudesse trazer a doutrina. Porque a partir dessa construção da unidade nacional, isso até as enciclopédias colocam, Joana d'Arc foi a grande incentivadora desse processo, porque ela praticamente concluiu a chamada Guerra dos 100 Anos. A França vivia sob o poder da Inglaterra. Só uma pequena porção da França é que estava em poder dos franceses. Toda a parte norte, inclusive Paris, estava sob o domínio da Inglaterra. E o que acontecia ali? Os próprios franceses se uniam aos ingleses e guerreavam contra os franceses do sul. E não havia uma unidade nacional. Como tudo é muito bem planejado, por que os espíritos superiores se envolveram numa guerra? Se a guerra ela é nociva em si mesma. Exatamente, para terminar uma guerra. Mas claro, houve uma guerra. Então eles se envolveram porque havia um compromisso espiritual do país, França. E toda uma preparação para chegar, né, até o século XIX, em que a França era o país principal do mundo, do ponto de vista cultural e intelectual, não econômico. O econômico era mais a Inglaterra nessa época, mas a França era um centro cultural do mundo. Para chegar nessa unidade, todo um trabalho é feito. E São Luís, como governador espiritual da França, estava presidindo aquela tarefa, e Joana d'Arc, Judas reencarnado, vem com essa missão. Era uma missão e ao mesmo tempo uma possibilidade de uma expiação. Essa derradeira, a última que ele passou. No livro Joana d'Arc, Médio, de Leon Denis, ele fala: Joana d'Arc era, pois, uma intermediária de 2 mundos, uma médium poderosa. Por isso foi martirizada, queimada.
tal em regra a sorte dos enviados do alto. Expõe-se às perseguições dos homens, porque estes não querem ou não podem compreendê-los. Os exemplos que dão e as verdades que espalham são um óbice aos interesses terrenos, uma condenação das paixões ou dos erros humanos. O mesmo ocorre em nossos dias, conquanto menos bárbara do que a Idade Média, que os lançava em massas fogueiras, nossa época ainda persegue os agentes do além. Eles se veem quase sempre repudiados, desprezados, escarnecidos. Falo dos médios sinceros e não dos simuladores, que são numerosos e se insinuam por toda parte. Esses que, como tais, prostituem uma das coisas mais respeitáveis que há no mundo, mas por isso mesmo assumem pesadas responsabilidades para o futuro. Parece que Leon Denis escreveu hoje esse texto, né? É muito mais atual hoje até do que na época que ele escreveu. Porque existem os médios sinceros. Infelizmente hoje é uma minoria de médios sinceros. A grande maioria são esses que se envolvem por espíritos pseudo-sábios e que têm escrito obras uma atrás das outras, sendo publicadas, que geram muito mais confusão do que realmente atende à necessidade das pessoas. Mas isso nós vamos ver no curso sobre mediunidade e obsessão. Vamos, para encerrar a nossa atividade de hoje, ver um pequeno trecho também da vida de Ivone Pereira, que Ivone Pereira, depois de passar por aquelas situações de suicídio, de comportamentos vis a ponto de levar por 2 existências também o seu esposo ao suicídio, na encarnação como Ruth Carolina, a ser instrumento para que ele fosse trancafiado numa masmorra e morresse ali à míngua. Tudo isso ela traz como aquele erro praticado no passado. E ela, num determinado momento, toma o jugo de Jesus, a lei de amor, justiça e caridade, e se torna uma aprendiz do Mestre. Vejamos um texto no livro Recordações da Mediunidade. Ela diz: ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória, eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações, para ressuscitar o meu espírito morto no pecado, através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Então, uma pessoa com plena consciência de si, que toma o jugo de Jesus e segue em frente. No livro A Luz do Consolador, que é um livro que traz, no primeiro capítulo, alguns dados biográficos da vida dela e depois vários artigos que ela escreveu com o pseudônimo de Frederico Francisco, e que foi publicado no Reformador. Hoje tem livro, todos os artigos, num livretinho que a FEB publicou, que nós recomendamos a todos que leiam. Ela diz: minhas faculdades mediúnicas foram cultivadas com muito amor, perseverança e respeito, tendo eu seguido fielmente as prescrições de O Livro dos Médiuns, sem nunca sofrer decepções a obedecê-las. Segui sempre as orientações dos livros básicos e dos próprios guias que por mim velavam. Então, a mesma docilidade de Joana d'Arc que a gente vê aqui em Ivone Pereira. Aquele espírito resoluto que, a partir do momento que toma a decisão de seguir o jugo de Jesus, assume docilmente as orientações dos espíritos superiores que atuavam por ela, principalmente Charles e Dr. Bezerra de Menezes. Mediunicamente, tive facilidade em obter esses livros. É uma pergunta que fazem a ela sobre os livros que ela havia recebido. Possuía assistência poderosa e constante dos guias espirituais.
De outro modo, minha mediunidade, classificada como positiva, com a especialidade literária em O Livro dos Médiuns, prestava-me ao certame, mas sofri todos os empecilhos e provações terrenos, até que pudesse conseguir cumprir a tarefa, que foi antes um resgate do que missão. Sofri ao máximo situações anormais. Às vezes não tinha mesmo um local para poder escrever. Fazia-o sobre um caixote, à luz de vela ou de lampião a querosene. Mas perseverei, jamais me dei por vencida e venci. Também o espírito intimorato. Tinha as dificuldades da pobreza, muito intensa, a ponto de não ter nem papel para psicografar. Ela colecionava papel que embrulhava pão, passava a ferro e depois fazia os cadernos para poder psicografar. Essa pobreza tinha um motivo, porque na última existência ela foi muito rica, tinha tudo a seu dispor e se suicidou se jogando no Rio Tejo, em Portugal, em Lisboa. Então, por isso a pobreza extrema, como uma expiação do abuso que ela fez na encarnação anterior. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, ela segue em frente, fazendo esforços continuados, pacientes, perseverantes, e, como ela diz aqui, vence a essa etapa de vida. Aqui só uma informação, que ela fala do que é médium positivo. O que é médium positivo? Livro dos Médiuns, item 193. Suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstanciadas aos informes exatos. A mediunidade de Ivone era exatamente essa, muito positiva, com informações exatas. Além disso, ela era uma médium literária. Médiuns literários não apresentam nem o que há de impreciso dos médiuns poéticos, nem o terra-terra dos médiuns positivos. Porém, de certo, com sagacidade. Tem um estilo correto, elegante e frequentemente de notável eloquência. Ela tinha essa característica, unia as duas coisas, a positividade e a literatura. Para concluir, em A Luz do Consolador, ela diz: há 47 anos, isso em julho de 1973, que exerço a mediunidade ativamente. Ela, a mediunidade, amparou-me a vida inteira. Deu-me consolo nas provações, alegria quando tudo me faltava neste mundo, salvou-me das atrações mundanas, quando as tentações afluíam ao meu redor, conservando-me voltada para Deus, instruiu-me, dignificou-me, aclarou-me o caminho do progresso, deu-me a conhecer a felicidade que nos aguarda depois do dever cumprido, e as únicas horas felizes que conheci neste mundo provieram da sua prática. Esse texto de Ivone aqui é muito importante para aqueles que ainda acham que mediunidade é sofrimento, que para ser médium precisa sofrer. Na verdade, o sofrimento de Ivone, que ela passou e foi muito, mas não foi por causa da mediunidade, foi por causa da situação expiatória dos abusos que ela cometeu no passado. A mediunidade, ao contrário, foi um grande instrumento de alívio das suas dores, de diminuição de toda aquela constrição da expiação que ela tinha. Através dela, larguei o meu campo de fraternidade para com o próximo. Fiz dos inimigos do passado amigos para a eternidade. De obsessores a quem pude servir com ela, fiz afeições imorredoras para o coração. Fiz dos sofredores encarnados e desencarnados a quem assisti e visitava, irmãos queridos que me ajudaram com as suas preces. Jamais conheci decepções com minha mediunidade. Amei-a sempre, respeitei-a e guiei-a sobre o critério insuperável da codificação espírita,
realizada por Allan Kardec. Para mim, portanto, a mediunidade foi o meio de reabilitação de faltas contraídas no passado reencarnatório. Foi a misericórdia de Deus mostrando-me o caminho da redenção. Então, a grande médium que sabe para que ela veio para resgatar débitos, auxiliando outros encarnados e desencarnados a fazer o mesmo. Esse é o grande papel da mediunidade em nossas vidas. Exemplo como a de Ivone Pereira deve estar sempre na nossa mente, nos nossos corações, para que nós possamos também realizar ações como ela realizou. Ela não é uma exceção, como muita gente, pela lei do mínimo esforço ou do nenhum esforço, pensa. É alguém que construiu uma vida assim. Como ela diz, amei, respeitei e guiei a mediunidade. Com muito amor, com muito carinho. Nós somos convidados a fazer o mesmo. Muita paz a todos. Conheça também outros materiais de fidelidade doutrinária produzidos pela Editora Espiritizar. Acesse www.espiritizar.org. Agradecemos a sua companhia e até a nossa próxima videoaula.